Opa! Você acabou de chegar aqui no canal Eletrônica Board. Aqui você vai ver conteúdo de eletrônica voltado à máquina de costura. E agora vocês estão tendo acesso ao material e o espaçozinho que eu costumo vir aqui para trabalhar. Então você vai notar que vai ter algumas ferramentas que você vai precisar ter. E a gente chama de explorador, um kitzinho de retífica. Esse é um jogo com mais de 140 peças aqui. Com certeza você vai usar pouco, não vou usar tudo que está aqui, mas algumas coisas você vão sim. Isso aqui é muito útil para você fazer corte, você poder trabalhar. Isso aqui é muito bacana para você poder usinar, que é isso que a gente vai fazer, usinar para poder desbastar aqui, sabe? Então um monte de essas pedras, né? E aí tem material para polir também, bem interessante aqui para fazer polir. E aí tem outros kitzinhos que a gente já tinha anteriormente. Vamos ver se consigo mostrar para vocês aqui o trabalho com isso, tá? Deixa eu apresentar a vocês também a retífica, né? Isso você acha, né, fácil, não é tão baratinho também, mas é um tipo de aquisição que eu vou te falar, vale muito a pena você ter. Você pode acoplar o aparato aqui para você usar como furadeira, você tem um controle de velocidade nessa daqui, e você pode acoplar esse material, isso é show de bola. Você fazer a usinagem, depois com parte mecânica, com certeza vocês devem utilizar, e se não tem ainda, eu sugiro que vocês providenciem. Dar uma desbastada, dar uma polida no bico de uma lançadeira, dar uma desbastada na carcaça da máquina para alojar alguma coisa, enfim, muito útil. Para quem não tem, eu sugiro que vocês adquiram, tá? Chamado de retífica. Tem maiores, mais brutona, outras mais bem. Eu comprei uma Xing-Ling aqui, eu achei que ela funciona bem, tá bom? Bom, vai ficar um barulheira tremenda, a gente vai poupá-los desse barulho. Vamos lá, fazer barulho. Vamos começar outra vez. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse foi o único que parece que deu certinho. Era isso que eu tava tentando dizer, ó. Ele tá rente aqui, ó. Essa distância, se eu tiver que comparar, eles estão paralelos. Esse aqui deveria estar paralelo aqui. E o que eu notei? Que esse ficou ligeiramente mais baixo. Então eu vou voltar pra bancada, vou colocar mais um pouquinho de massa para ele subir um pouco mais e ficar rente aqui. É isso que eu tava dizendo, ó. Se a gente fizer um furo aqui, pôr o parafuso, né, por aqui, aí na mão que aperta, isso aqui, como ele está distante da base da máquina, aí você pode voltar a quebrar ele. E se ele ficar muito para fora, né, se eu exagerar aqui para você, muito para fora, aí vai ficar essa abertura, né, ele não vai vedar, vamos dizer assim, vai ficar rente à carcaça da máquina, tá? Então eu vou colocar mais massa para que ele suba um pouquinho mais, e aí a gente tem um acabamento um pouquinho mais paralelo aqui, tá? Esse ficou legal também, ficou legal, mas aí o acabamento aqui não ficou bom, ficou não ficou redondinho como esse aqui. Esse aqui ficou legal, esse ficou bom, totalmente redondinho e tal. Então eu vou também dar mais um acabamento aqui. Então isso é legal, às vezes você fizer em 2 etapas, realmente sem pressa, você faz um trabalho mais bem feito, tá? Eu vou dar mais um usinado aqui, e aí todos esses detalhezinhos, esses buraquinhos, para ficar bem uniforme, uma coisa redonda, aqui um cilindro bem uniformezinho, tá bom? Vamos então continuar aqui. Então, as ferramentas a utilizar é muito bom senso também, que a gente já vinha falando desde lá de trás. O bom senso aqui pede o quê? Se você tiver um material onde você, por exemplo, tem alguns que eu coloco aqui que ela vibra muito, mas ela ao menos desbasta bem. Então se desbastar bem, tá bom, mas se ela ficar gritando muito ou não fazer barulho e não desbastar, também não adianta. O importante é acontecer o desbaste do material. Isso aqui é um trabalho realmente com calma, não tem jeito, tem que ser com calma mesmo. Por um lado vocês percebam que fica duro, o material fica extremamente rígido, e por um lado é muito bom, né? Porque assim você vê que realmente o material funciona e vai ficar resistente. E certo que deve quebrar novamente, mas a gente na teimosia vai e arruma outra vez, tá ok? Bom,
vamos continuar. Agora eu vou fazer o furo em alguns aqui. Esse aqui mesmo que já tá prontinho. Vou fazer o furo pra você ver como vai ficando acabado. E aí a gente vai mostrando como é que vai tudo aqui ficando. Olha que bacana que fica. Ó, tá vendo? O acabamento foi a própria arruela. Aí como eu não tenho certeza que ela está bem excêntrica, então como esse furo é ligeiramente maior do que o diâmetro do parafuso, eu acredito que dê para mim acertar ele lá na hora de pôr, tá bom? Mais ou menos isso aqui, ó. Esse ficou até que razoável, que ele ficou a o mesmo plano, né, da base. Acho que aqui tá razoável, tá? Agora aqui ficou abaixo, eu vou ter que dar mais uma usinada aqui para chegar nesse resultado aqui, ok? Vamos lá. Olha, isso aqui não é diferente, ó, como fica bem acabadinho, ó, tá vendo? Ó? Bem excêntrico, bem redondinho. Aqui ficou um acabamentozinho bem interessante, ó. Eu peguei esse material da retífica, né? Ele desgastou bem aqui assim, nesse sentido, de modo que tirou a poeirinha do papel que nós havíamos colocado, lembra? Aquele rolinho. E aí eu dei um acabamento bem legal, para não ficar nenhuma rebarba e atrapalhar o parafuso, tá? Vou ter que pegar ele ali e pôr, pra você ver quanto que ele vai passar aqui para dentro e parafusar lá. Quer ver? Olha aqui, ó, que interessante. Você vê que o parafuso ele não é realmente muito comprido, né? Mas como é uma rosca meio que padrão, eu posso até conseguir ele um pouco maior no caso da espessura do material ficar um pouco muito grossa, né? Então, mas veja, se eu colocar ele aqui, ó, mas assim passou um fio de rosca até que razoável para prender ela, ficou muito bom, tá? E porque o parafuso já não é muito grande, né? E aí eu garanto que a espessura onde está a arruela não está tão fininha, logo não está tão fraquinha, né? Mas em algum caso que ele ficar mais grosso, eu troco o parafuso, ponho um pouco mais comprido, ele vai então atender bem para o trabalho, não é isso? Olha. O que eu vou fazer depois na bancada ali? Vou fazer um acabamento para ele ficar mais bonitinho, né? Ficou muito, mas aqui ficou na altura boa, ficou bacana, tá? E esse aqui, vamos ver se esse vai dar certo. Vamos ver aqui esse aqui. Aqui, ó. Parafuso. Aqui, ó. Veja que o fio de rosca foi ligeiramente menor em relação ao outro, mas com certeza daria para me prender. Mas veja, nada impede que eu obviamente coloque um de comprimento um pouquinho maior. Mas aqui já daria para ficar, viu? Vê que isso não é tão simples fazer, mas dá para fazer, dá para ir ficando com excelência. Certamente se vocês fizerem ele do jeito que eu estou sugerindo, com certeza pode ser que fique melhor que o meu. A gente tem aqui um monte de outras coisas para fazer e demonstrando acaba que você perde a atenção em algumas coisas. Mas aqui ficou bacana, tá? Aqui tá bom. O parafuso não é tão grande assim. Agora com certeza por esse aqui, porque como eu vou ter que encher um pouco mais, ele vai ficar já comprido, tá vendo? Vou ter que colocar um mais comprido. De repente vale a pena colocar um lá, em um cada de mesmo comprimento, né? E aqui manter um pouco menor, que aqui ficou legal. Tá? Olha como aqui ficou bom. Vou aproveitar aqui e fazer mais um pouco por aqui mesmo. A gente já aproveita o clima aqui. Faz o que precisa. Bom, já foi dito várias vezes, mas aqui vale a pena repetir que o bom senso aqui é o que mais funciona, tá? Você tem uma regra geral, quanto de material fazer e o que o bom senso cabe aqui novamente. Bom, olho para o que eu preciso fazer, né? Veja, e não preciso muito mais do que isso. Aí se você aqui não é bobo nem nada, né, tem outros gabinetes, você já pode deixar ele meio que de jeito, preparadinho, que quando você fizer alguma massa para fazer uma recuperação como essa, que é a prioridade aqui, por causa do tempo, né? E aí sobrou, você coloca nesse outro material, já continua recuperando lá. E como, sei lá, uma massa de um pedreiro, né? Sobrou massa, você coloca em algum cantinho ali, um buraco, alguma coisa que você vai tentar reconstituir mais para frente. O que acontece? Quando você vê, você tampou o buraco ou corrigiu outra coisa que você tinha para fazer, em função da sobra, e você não jogou fora, né? Vou, como dito aí anteriormente, só tampando para corrigir as pequenas falhas. Aqui já estava na altura boa. Mas tem uma falha aqui que eu não tinha tentado.
que eu tô fazendo? Eu tô deixando ele, ó, maior do que o plano aqui, ó. Aí na hora de eu usinar eu consigo fazer meu trabalho legal. Fica parecendo uma coisa só. Veja que é um trabalho que realmente não dá para correr, né? Se você quiser fazer com pressa, não dá. Embora eu vou trazer em outra ocasião como que você pode acelerar esse processo aqui. Porque de certo que a gente tem que esperar a natureza, né? Tem que agora esperar secar pra gente continuar o trabalho. Tentando querer pôr aqui para que ele fique mais alto, sabe? Ele tem que subir mais. Estou carregando aqui de material para que isso aconteça. Aí quando eu colocar um durex aqui, uma fita crepe, ele vai apertar a massa, né? E trazer ele para cima, que é como o que eu quero. É para ele ficar mais rente aqui. Se ele passar eu usino, né? Agora com menos é que eu não consigo. Aqui, ó, com esse processo aqui eu consigo, tá vendo? Ó, encher um pouco mais. Aí eu pus o durex, ele fez uma circunferência, eu consigo fazer exatamente o que eu quero, que é aumentar um pouco essa altura. Consigo fazer um acabamento mais ou menos. A gente vai inventando aqui, nada demais, mas a gente vai achando que consegue fazer uma coisa de mais qualidade à medida que você vai também entendendo, né? O que você quer e o bom senso chegando também. Ao você olhar aqui, ele está ligeiramente maior. Que é a altura do material aqui. Então, se eu olhar aqui agora, ele está maior, está mais alto, tá? Então eu vou ter que até usinar um pouquinho mais ele lá. Então é isso que eu queria, tá bom? Só que esse está certinho, esse aqui não. Mas aqui agora acho que deu para corrigir. Ok? Disso que eu tô falando para vocês. Quando sobra um material, o que você pode fazer? Você pode já ter uma caixa que você estava fazendo a recuperação, tá vendo? Eu já coloquei um pouquinho aqui da sobra aqui, acho que foi de ontem. Eu vou fazer o mesmo aqui, ó. Ok, vamos retomar agora. Professor, outra coisa, demora muito, nem compensa. Então não se trata disso, de compensar, tá? Trata-se de fazer um serviço bem feito, é só isso. Professor, mas nem compensa, a gente vai cobrar do cliente, ele nem vai querer pagar. Também não se trata de cobrar de dinheiro. Aqui você tem que fazer seu orçamento achando que você vai precisar fazer uma recuperação dessa. Quando você pega o gabinete, você vai ver que vai precisar mesmo. E aí você, não é que inclui, mas você imagina que você vai ter um pouco mais de trabalho e por isso o preço é esse. E o cliente vai ter que aceitar, ou você vai ter que convencê-lo de que a qualidade do seu serviço é de longe superior à do teu colega, à do teu amiguinho que vocês se formaram juntos. Então, aí você vai convencer ele que vai valer a pena ela pagar um pouco mais para você, ou ele, né? A ponto de você dizer assim, ou melhor, o cliente dizer assim, não, paguei mais, mas realmente o serviço está muito bem feito. Bom, isso tudo cola, né, por causa da resina lá. Mas nada que você depois no usine e tire ele lá. Ó, dá pra ver a arruela por aqui, tá? A gente vai usinar, fazer o acabamento. Eu achei que o resultado desse aqui foi muito bom, muito bom.